Boa tarde, turma. Olá, quarto ano. Estou com saudades. Como é que vão todos? Se cuidem, tá bom? Espero que tudo isso aconteça, acabe logo. Tudo que está acontecendo acabe logo. Para nos encontrarmos muito em breve, né? Na nossa escola, nossa rotina, do dia a dia. Esse momento, esse encontro virtual, é para encurtar a distância da nossa escola Caminho do Saber. E como as tarefas propostas na semana passada, acredito que todos vocês já terminaram, né? Que são feras, show, são muito inteligentes. Então, iremos prosseguir com as atividades do livro de reforço. Aqui, com o livro de reforço, que vamos continuar fazendo as nossas atividades. Hoje, vou estar explicando o assunto de história, né? Que hoje, na quinta-feira, teríamos aula de história. Então, vamos dar seguimento às nossas aulas, né? Mesmo virtualmente. É a formação do povo brasileiro, né? Da página 32 do livro de reforço. Espero que todos vocês estejam atentos, fazendo essa atividade, certo? E lembraremos que esses dias de abril, no caso, dia 19 de abril, é o dia comemorado, Dia do Índio. E assim vamos estudar a formação do povo brasileiro, que eles já estavam aqui, né, quando foi descoberto o Brasil. E tem o dia 22 de abril também, o descobrimento do Brasil. Esse assunto vai estar ligado a todos esses momentos, essas datas comemorativas que vamos ter durante esses dias, né? Essa semana e na outra. Dessa maneira, vamos relembrar a formação do povo brasileiro, isto é, quem foram as primeiras pessoas, né, que chegaram aqui no Brasil. Quem é que chegaram aqui? Sabemos, né, de relatos históricos, que os índios já estavam aqui. Então, ele faz parte do povo brasileiro. Ele é né, que faz a formação, é quem forma o nosso Brasil. Hoje são poucos, né, mas naquela época tinha muitos índios pelos campos, pelas florestas. Então, os índios já existiam aqui, já tinha moradia aqui, né? Então, eles não são novos. O Pedro Álvares Cabral que descobriu, né, a terra chamada Brasil, e assim vieram os portugueses também, né, para cá. Assim teve vários outros conflitos com os holandeses, que também queriam invadir. Isso é parte histórica, isso é no decorrer dos nossos assuntos, do nosso dia a dia, que vamos aprendendo cada dia mais, né? Mas agora, essa formação do povo brasileiro está restrita aos índios, que aqui já estavam, aos brancos, que são os portugueses, e os negros, que vieram para trabalhar aqui, né? Que foram na época da escravidão, que eles também vieram fazer parte do povo brasileiro. Aqui, e com o passar do tempo, vieram os negros da África. Assim? Portanto, a formação do povo brasileiro se dá pelos indígenas, né, os índios, os brancos, que são os portugueses, e os negros, que são os africanos. Sendo assim, o povo brasileiro foi formado por mistura de etnias. Etnias são várias. O que são etnias? Etnias são a mistura de povos. É que forma o povo brasileiro. O brasileiro, ele não é puro, ele é miscigenado, ele é mistura de etnias. A mistura de brancos e indígenas deu origem ao caboclo. Quando fala assim, tal pessoa é cabocla. Por quê? Foi a mistura de branco com índio. No caso dos portugueses, lá que vieram de Portugal para descobrir o Brasil, com os índios que aqui já moravam. Então, essa mistura chama-se caboclo. Caboclo. E a mistura de negros com os brancos, no caso, os africanos com os portugueses, deu origem ao cafuzo, certo? Assim sabemos que com essa mistura de povos brasileiros, temos uma miscigenação, que é o resultado de misturar etnias pelo casamento, gerando etnias diferentes, né? Os africanos com os portugueses com os índios, e assim forma uma miscigenação, um Brasil miscigenado. Sabemos que os primeiros povos, né, os primeiros habitantes daqui do Brasil, foram quem? Os índios, né? Porque aqui nós estamos na página 33 do livro de formação de cultura, e estamos aqui mostrando que os primeiros habitantes do Brasil
foram os índios que habitavam já essa terra, a terra brasileira, muitos antes da chegada dos portugueses. Eles formaram o quê? Como eram formados esses povos? Eles eram o quê? Por várias aldeias. Tinha as tribos, as aldeias, que assim eles eram formados, né? Constituíam a vida dele, a família, tudo em aldeias. E viviam nas florestas, campos e no litoral, tendo como as principais atividades indígenas a caça, a pesca, a domesticação dos animais e a agricultura, que ali eles plantavam para comer, eles caçavam, pescavam, tudo para sobrevivência. Assim, lembrando que dia 19 de abril é dia do índio. Vamos assim estudar um pouco da cultura indígena, né? A cultura indígena, vamos também fazer atividade da página 32, que é a formação do povo brasileiro, que foram os três, né? Os índios, os brancos e os negros, que formaram o Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil, que são os índios, né? Que foram os índios. E a cultura indígena. A cultura indígena, na página 34, vamos fazer essa tarefa também, que é o quê? Que é a relação dos indígenas com os brancos e a natureza. Então, o aipim, que nós comemos, é cultura indígena, e tantas coisas que temos, né, enraizado também com a cultura dos índios. Os indígenas usavam da natureza o essencial para sobreviver. Eles não cortavam a planta, as árvores apenas por cortar, desmatavam. Não, eles plantavam para poder usar para sua sobrevivência. No caso, se tinha uma parte lá que tinha de capinar, que tinha de desmatar, eles desmatavam, mas era para plantar a comida para poder viver. E não apenas para deixar a terra lá desmatada, não. Tudo que os índios produziam é destinado ao próprio consumo. Eles não produziam em excesso. Eles produziam o que era para a aldeia, para a tribo, para poder eles comerem ali aquele momento. E não para poder deixar de sobrar, para poder perder. Muitos homens brancos usavam a natureza de forma exploratória, como os portugueses. Os portugueses, os holandeses, os espanhóis vieram para o Brasil e eles exploravam a terra aqui em busca de riqueza, que o Brasil é rico. Então eles queriam tirar a riqueza, queriam tirar o ouro, né, só para poder explorar e não para poder sobreviver como os índios faziam. E muitas das coisas que os homens brancos produzem são destinadas ao consumo de outras pessoas. Os homens brancos produzem não para eles, mas também para poder vender, para poder fazer dinheiro, para o consumo de outras pessoas, o consumismo, certo? Então, hoje estamos estudando história, né, que seria quinta-feira a nossa aula de história, a formação do povo brasileiro, os primeiros habitantes do Brasil e a cultura indígena. Façam essas atividades do livro de reforço. Em breve estaremos nos encontrando novamente.